Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal Regional São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. E para falar sobre este tema, nós temos aqui hoje o professor e delegado de polícia Cláudio Henrique Lopes. Representando a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a ADPESP, está conosco a doutora Beatriz Pestilli, que é diretora de Comunicação Social da ADPESP e também professora da Academia de Polícia Civil. Para quem agora, aliás, eu passo a palavra. Doutora Beatriz. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença do nosso convidado, Dr. Carlos, e trazer as boas-vindas para o programa, iniciando então o assunto sobre o concurso de delegado de polícia. Muito bem, antes da gente começar, doutor, deixa eu ler uma notícia aqui, como sempre faço. Saiu no G1 da Globo, na área de economia, concursos e emprego. Polícia Civil de São Paulo abre concurso para 250 vagas de delegado. O candidato deve ter curso superior em Direito e fala todas as outras coisas que são necessárias para que ele se candidate. As inscrições devem ser feitas pelo site da VUNESP, do dia 4 de abril até 2 de maio. Portanto, logo acaba, né? Amanhã acaba praticamente, hoje está indo ao ar no dia 1º, e são 250 vagas. O salário foi retificado, né? No primeiro edital saiu um valor, depois saiu outro, R$ 9.888,07. A taxa é de 84,81, a prova no dia 27. Muito bem. Dadas essas informações, vamos agora ao nosso entrevistado. Dr. Cláudio, o senhor é professor de cursinho. Sim, eu leciono atualmente em 3 cursinhos. Gostaria preliminarmente de agradecer a oportunidade de estar aqui no programa de vocês. A doutora Beatriz, a diretora de comunicação da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a pessoa de quem cumprimento toda a diretoria, estendo ao Dr. Gustavo Mesquita, nosso diretor, que tem feito um ótimo trabalho à frente da nossa entidade de classe. Então, eu já leciono há 12 anos em cursinho, sempre quis ser delegado de polícia, sou do concurso 2008, mas mesmo antes de ter alcançado o meu ideal, que era se tornar delegado, eu já venho lecionando aí em vários cursinhos. A expectativa é muito grande, bastante tempo sem concurso, um número de vacância muito grande, muitas vagas, nós temos uma dificuldade bastante grande, uma falta de pessoal na estrutura da Polícia Civil, então era um concurso bastante esperado, motivo pelo qual eu acredito que vai ter muita gente aí correndo atrás, alguns como eu, por exemplo, só pelo fato de se tornar delegado, que é a realização de um sonho, Adriano. Acredite em mim, é uma carreira bastante diferenciada e prazerosa. Eu ia perguntar isso, mas depois. Vamos falar sobre isso depois. Primeiro, falando sobre o concurso, é uma curiosidade minha também, como jornalista, é o seguinte: qual é a especificidade desse concurso para delegado de polícia? Porque a gente entende que cada concurso, para cada carreira, tem uma peculiaridade. Qual é a do delegado? Perfeito. A carreira do delegado de polícia, especificamente, ela exige um pouco mais, com todo respeito às demais carreiras. Primeiro porque nós passamos agora, através da Constituição do Estado de São Paulo... Puxando sardinha nenhuma para o seu lado. Não, é só uma constatação, porque a partir de 2012 nós tivemos uma alteração da Constituição do Estado de São Paulo e passou a nos considerar uma carreira jurídica. Tivemos um fortalecimento também através de uma edição recente da Lei 12.830. Então, quais os atributos, quais as especificidades? O delegado de polícia, além do conhecimento técnico jurídico para enquadramento da conduta, para uma investigação, né, legalista, né, sempre freando os abusos de qualquer que seja uma das partes da investigação, por sermos imparciais, nós temos também que ter um pouco de conhecimento geral para fazermos um atendimento no plantão. O delegado de polícia, 24 horas por dia, está ali à disposição da população. E não só isso, né? Também conhecimento policial, operacional. É uma carreira que acaba agregando diversas habilidades. É necessário conhecimento jurídico, e muito. Também é necessário um conhecimento policial operacional para a realização, para o desenrolar das operações. O Dr. Cláudio acabou de participar de uma operação grande. E também uma habilidade especial para lidar com o público, com a população que procura o plantão nas 24 horas em que a delegacia está aberta. Né? Uma das
poucas instituições que estão de portas abertas 24 horas para atender a população. Perfeito, perfeito. É a carreira híbrida, jurídica, com conhecimento técnico policial, né? E talvez por isso seja tão desejada por tanta gente. É especial. Né? Agora, eu já ouvi de delegados, principalmente dos delegados com os quais a gente trabalha lá no sindicato, que o plantão de polícia é uma clínica geral. Lá se aprende de tudo. Com certeza. Isso é importante falar para quem está nos assistindo, na minha opinião, porque se alguém está já matriculado, inscrito nesse concurso, é importante saber que não vai ser só questões jurídicas de início. Vai ter muito plantão para tirar, não vai, doutora? Com certeza. O que a gente tem visto no decorrer dos concursos, cada vez mais, é que os próprios policiais de outras carreiras acabam se propondo a prestar o concurso de delegado. Porque existe uma vocação, né? A pessoa se descobre apaixonado pela carreira policial. Então ingressa muitas vezes numa carreira de segundo grau, ou mesmo de nível superior, investigador, escrivão, mas almeja atingir ali o cargo de delegado de polícia. Temos ainda um percentual de candidatos que vêm sem experiência nenhuma policial, mas é perceptível que tem esse interesse grande aí de policiais de outras carreiras vindo para se tornar delegado. Eu fiz aqui um levantamento por cima dos últimos concursos. A gente, como foi mencionado, a gente não tem concurso desde 2013, estamos com uma vacância grande, uma falta de delegados grande, né? Isso vem sendo constantemente debatido aí pelo sindicato. Os últimos concursos que tivemos, 2008, 147 vagas, foram aprovados 194 candidatos, todos foram chamados. 2011, 140 vagas iniciais, depois ampliou para 200 vagas, foram aprovados 357 candidatos, todos foram chamados. O último concurso que tivemos em 2013, abertas inicialmente 129 vagas, foram aprovados 280 candidatos, com muito custo. 5 anos depois, todos acabaram sendo chamados. Muita briga, né? E esse ano, né, agora está aberto o concurso de delegados de 2017, com 250 vagas, então um número maior de vagas, com a possibilidade de ingresso de mais colegas, né, que é o que a gente espera desse concurso. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, lá no cursinho, qual é a principal dúvida dos estudantes, dos alunos que pretendem ser delegados de polícia? O que o senhor mais encontra? Na verdade, o que eu tenho percebido que, como ela bem disse, por sermos uma carreira híbrida, né, do conhecimento jurídico e policial, as pessoas que ali chegam, até pela exigência de 2 anos, né, de atividade jurídica, já têm um conhecimento da legislação, mas eles querem essa parte apaixonante do delegado, de ir no local, de presenciar o corpo, de colher aquela prova que amanhã não vai estar mais ali. Então a gente costuma dizer que, inclusive, o tempo que passa é a verdade que foge. Então, esses nossos alunos hoje, preparados, hoje a prova de delegado de polícia ela está no alto nível de conhecimento, né? Então, eles já têm esse conhecimento jurídico e eles perguntam muito como é esse dia a dia, esse local, essa prisão. Porque, Adriano, posso falar com propriedade. Esse mês aqui, na nossa seccional, nós fizemos inúmeros mandados de prisão e mandados de busca. É prazeroso você conseguir desarticular uma quadrilha que rouba senhoras e idosos na rua. O senhor está em qual seccional? Eu atualmente na seccional centro aqui de São Paulo. Então nós temos desenvolvido alguns trabalhos, hoje fizemos uma outra, prendemos inúmeros traficantes. Então isso é prazeroso. Então o que a gente vê? O pessoal da carreira jurídica, muitos advogados, que talvez pudesse ter um salário melhor, né, na sua atividade fora, como autônomo, aí, como profissional do direito, mas vem se delegado por isso. Então essa é a dúvida. Doutor, como é que é o local, como é que é a produção da prova, a interceptação telefônica, esse lado que só a carreira de delegado de polícia propicia, né? Eu acho interessante também mencionar que a gente vem passando por diversas alterações no decorrer dos concursos, né? Em 2008, deixou de ser exclusividade da Academia de Polícia a aplicação das provas de delegado, passando então a VUNESP a fazer parte da aplicação das provas para o concurso de delegado. Então a gente viu uma diferença na primeira fase, na prova preambular,
nas inscrições e depois na parte do exame psicotécnico. Passa então ao encargo da VUNESP. E as demais fases é da VUNESP. E as demais fases da Academia de Polícia. Então é importante que o candidato ele interaja, tenha aí um conhecimento, uma afinidade com um tipo de prova da VUNESP na primeira fase e nas demais fases procure o tipo de prova da Academia de Polícia, em especial daquela banca que está preparando aquele concurso, né? Então essa é uma dica interessante aí para o candidato que pretende fazer essas provas, né? A senhora citou as fases. Quantas fases são, hein? Atualmente, no concurso agora que está aberto, de 2017, temos 5 fases. Caramba. Pelo edital. É difícil ser delegado de polícia? É complicado. Não é fácil. Qual é a fase mais difícil, na sua opinião? As exigências estão cada vez maiores, né? Nós temos a prova preambular, que é de múltipla escolha, que ali é... Né, uma FUVEST. 2 vezes o número de... Desculpa, é uma VUNESP. Não vamos fazer propaganda errada. 2 vezes o número de vagas serão levados para a segunda fase, que é a prova escrita. E na prova discursiva, composta lá de uma dissertação e 4 outras questões, né? Eu acho que essa aqui é a possibilidade que o candidato tem de demonstrar um conhecimento maior, né? Porque pode cair aí indagações sobre cautelares, as inovações legislativas que não param de acontecer. Então acho que tem que se preparar bastante para essa prova discursiva. Porque na preambular, a gente acaba, às vezes, por eliminação, né? Uma ou outra assertiva que a gente sabe que não é, a gente acaba chegando na resposta certa. Mas quando você se depara com uma discursiva ou com uma dissertação, você tem que dominar o tema. E como eu disse, eu volto a frisar, tivemos a prova agora, a colega bem colocou, o que nós temos que fazer para nos preparar? Vermos a prova da VUNESP, né, que tem sido aplicada em outros estados. Tivemos domingo agora, Bahia, prova de delegado de polícia de São Paulo, que aconteceu anteontem no estado da Bahia. Da Bahia, não tem problema, da Bahia. E nós vimos a prova da VUNESP com alto nível, né? Cobrou alteração recente, uma peça discursiva, e cobrou peças práticas, representando pela prisão preventiva. Então, eu acho que nós temos prova agora dia 20 de maio no Rio Grande do Sul e 27 de maio a nossa prova aqui do estado de São Paulo. Concursos para delegado no país todo. Vários estados. Junho tem Minas Gerais, nós temos autorização já de outros estados, né? Esse período de recesso, não sei por qual motivo, houve vacância não só no estado de São Paulo. O sucateamento foi meio que generalizado e a perspectiva é que a gente tenha vários concursos ainda esse ano. Muito bem. Só continuando. Primeiro bloco do programa de hoje, infelizmente, está no fim, mas daqui a pouco eu volto, a senhora vai falar Continuamos das fases, das provas. Exatamente. Ok. Segurança Pública em Debate está falando hoje sobre o concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Este é o final do primeiro bloco do programa de hoje. Segundo bloco já, não saia daí. Segurança Pública em Debate, este é o segundo bloco do programa de hoje, que estamos falando sobre o concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. No intervalo do programa eu tomei um pito do nosso convidado, com toda a razão do mundo, porque o nome dele foi dito errado, chamaram o senhor de Carlos. Cláudio Henrique Lopes, delegado de polícia. Acho que fui eu que chamei. Professor de cursinho, não é? Eu estava nervosa. É o apresentador que toma as dores aqui. O problema não é da senhora, doutora. A senhora também é a nossa anfitriã, a convidada. Vamos voltar à conversa bastante importante. Estávamos falando das fases do concurso e o senhor engrenou uma segunda, falou também que agora haverá concursos em vários estados, não é? E aí engrenou uma terceira falando também que parece que houve um sucateamento generalizado e que agora os governos estão contratando novamente delegados de polícia. A doutora Bia também queria falar a respeito das fases. Passo a palavra para a senhora, doutora. O doutor falou então da fase preambular, prova-teste, 100 questões, com 5 alternativas. A gente viu uma diferenciação aí com relação aos módulos, né? Houve aí um destacamento da disciplina de Direitos Humanos, que virou um módulo sozinho. Retiraram 2 disciplinas do concurso, Raciocínio Lógico e Criminologia, e colocaram no mesmo módulo Direito Civil, Medicina Legal e Informática. Para
passar nessa primeira fase preambular, 50% no mínimo em cada módulo é necessário. 2 vezes, como o doutor falou, 2 vezes o número de vagas será chamado para a prova escrita, como ele já falou também, prova escrita, uma dissertação, 4 respostas discursivas, 4 questões discursivas. Mas só um minutinho, porque é a minha dúvida. Basta tirar mais que 50%, acertar mais do que 50% em cada disciplina para passar para a segunda fase? No número de 2 vezes a quantidade de cargos, então, na verdade, e considerando os empates. Considerando os empates. Né? Segunda prova escrita, necessário 50% no mínimo de acertos dentro aí da pontuação. Uma prova só. É importante falar da exigência no edital de estar com traje forense. Eu acho que é importante. É verdade? Para a segunda fase está... a prova de paletó e gravata? Tem que fazer. Na segunda fase está expresso no candidato, mas a gente já sugere que o candidato vá logo na primeira fase de traje forense, né? Conveniente. E também é interessante que a prova escrita, a segunda fase, vai ter acesso à consulta de legislação não comentada. Né? Eu acho interessante para o candidato aí ficar mais tranquilo. Terceira fase, terceira prova, investigação social, onde será então verificada a idoneidade do candidato. O que seria idoneidade? Tudo? Não pode ter um BO no nome dele, é isso, por exemplo? Doutor? Não é algo assim tão extremado, né? Nós, através de uma avaliação de comportamento ético social, está bem descrito no edital, né? Não é possível nós sermos extremos a chegarmos na seguinte situação. Eu posso sair daqui, qualquer um de nós pode sair daqui, se envolver num acidente de trânsito, ter um desentendimento com um vizinho, dentro de uma normalidade, né? A vida em sociedade, ela produz esses conflitos. Mas isso é levado em consideração? Tudo isso é levado em consideração. Agora, quando a gente fala aqui de antecedentes criminais, de envolvimento com a prática de crimes, aí vai ficando difícil, né? Então, veja só, é uma coisa muito tranquila. Alguns alunos me perguntam, né? Professor, eu tenho uma dívida, o meu nome está no Serasa, isso me impede de fazer o concurso? Claro que não. Né? O senhor pode participar do certame, sendo aprovado, o senhor vai regularizar essa situação. Tudo isso é levado em conta. Mas muito tranquilo, uma dúvida bastante comum, né? O fato de eu ter um cheque sem fundo vai fazer com que eu seja eliminado do certame? De forma alguma. Se for estelionatário, vai. Provavelmente. Esperamos que sim, né? São considerados alguns critérios que inclusive fazem parte aqui do edital. Então, antecedentes criminais, desvio de personalidade, relações sociais incompatíveis, utilização de drogas e bebidas alcoólicas, prática de jogos de azar. Temos alguns critérios, mas lógico, dentro de um bom senso, né? O que seria essa última que a senhora citou? Não o desvio de personalidade, a outra, afinal. Relações sociais incompatíveis, isso, amizade com pessoas reconhecidamente criminosos, por exemplo, né? Entendi. Nesse sentido. Bom, continuando, quarta fase do concurso, exame oral. E aí na academia de polícia, né, a partir da segunda fase, tudo academia de polícia, e o candidato será arguido de forma oral. E aí, como doutor... é que é feito? Isso é uma mesa, sentam-se os delegados da banca, como é que é? Nós fazemos as provas nos auditórios da academia de polícia, aí os professores sentam ao lado um do outro numa banca, e no momento em que o candidato vai ser arguido, é feito o sorteio do tema que ele vai ser arguido ali. Sorteou aquele tema, dentro das disciplinas, das 6 constantes lá no concurso, você vai falar sobre essa disciplina, sobre esse ponto específico. O candidato se senta, essa prova oral ela é gravada, né? Ela pode ser assistida por qualquer um que tenha o desejo de ver como é que funciona, um negócio com muita lisura. E ali a gente tem cada um dos professores da sua disciplina fazendo perguntas naquele tópico sorteado. Ao final disso, cada um deles atribui a sua nota e ao final somam-se as disciplinas e faz uma média aritmética para computar a nota do candidato. E quanto tempo dura essa prova, por exemplo, mais ou menos? Depende muito da quantidade de candidatos que passem até essa fase. A minha durou quase 40 minutos. 40 minutos de sofrimento? Foram 36 minutos ali, naquele momento realmente de sofrimento, mas que parece 2 dias. Não acaba nunca. E o desespero vem quando o examinador faz uma pergunta para o candidato que te antecedeu. A sensação que nós temos é a seguinte: quando o candidato que te antecedeu ele acerta, aí você pensa, as únicas perguntas que eu acho que eu sabia a resposta acabaram. Quando ele erra, você fala,
olha, essa aí eu acho que eu também não sei, como ele errou, vai vir para mim. Então, na verdade, os 40 minutos é um desespero total. Mas né, a nossa paz acaba quando você fica ali esperando os próximos, os que foram antes de você, e os próximos que vão, que você começa a torcer para eles irem mal. Espera um pouquinho, então um presencia a prova do outro? Sim, ela é pública, os candidatos do dia, todos assistem a todas as provas. E é aberto para todos os outros candidatos, parentes, amigos, para quem quiser. A situação realmente... Na verdade, é uma fase em que se avalia muito, além do conhecimento jurídico, a capacidade de se expressar adequadamente e também o controle emocional, que é uma das exigências para o perfil profissional do cargo de delegado. Controle emocional. O delegado tem que saber controlar. Tem gente que não consegue falar nada. Com certeza. Acontece. Tem vídeos aí. Né? Isso é constrangedor para todo mundo, né? Olha, mas os professores da Academia de Polícia, a colega é professora lá, ela pode falar melhor do que eu, né? Eles são muito razoáveis, né? O candidato é natural. Às vezes é realização do sonho. Quando eu estava ali naquele momento era a concretização de um ideal. Eu queria ser delegado. Você estava a quantas fases de virar delegado? Então, nessa prova oral já era a última fase. Isso vem mudando, né? Os concursos mudam. Em alguns concursos havia, depois da oral ou antes, a prova de aptidão física e de aptidão psicológica. Neste concurso foram retiradas essas provas como fase do concurso. Então, no candidato neste concurso que está aberto, a última prova das que a gente mencionou, depois da prova do exame oral, seria a prova de títulos, em que ele apresenta a sua pontuação em função de um mestrado, um doutorado, uma especialização, um livro publicado. Isso conta também? Né? Conta também. Para fins de classificação, né? Pontos são levados em conta. Então, é interessante mencionar que nesse concurso houve uma inovação e foi retirada a prova de aptidão física. O candidato não será avaliado, não terá que fazer corrida, nem abdominal, não no concurso. Não é a prova que as pessoas mais têm receio? Muitas têm receio. Qual que é a pior ali? Olha, o TAF parece que não, mas reprova bastante. Eu mesmo fui reprovado numa prova de aptidão física no ano de 2006, no estado de Santa Catarina. A gente pensa que está preparado, mas chega ali, junto nervoso. E agora, para alegria de muitos, aí foi tirado, né? O teste de aptidão. A carreira do delegado de polícia, ela caminha muito mesmo, inclusive o certame num contexto geral, para a carreira eminentemente jurídica. Exatamente. Né? Então, por isso foi eliminado. Nós estamos sempre nesse sentido aí, de valorizarmos no sentido de sermos uma carreira jurídica. Eu acho, assim, interessante o candidato, o profissional policial necessita ter um mínimo de aptidão física. Eventualmente, ele vai a campo exercer aí de fato as atividades de polícia judiciária que ele inicia na investigação, na teoria, solicita, e muitas vezes ele vai a campo também com os seus policiais operacionais para dar cumprimento. Então é importante que haja uma aptidão física mínima para o delegado, mas não está sendo avaliada no concurso de delegado. E vocês consideram isso correto? Não haver essa avaliação física do TAF? É uma pergunta, uma resposta pessoal? Pode ser, claro, por que não? Eu acho que deveria continuar sendo avaliado. A resposta institucional. Mas eu vou no entendimento do doutor no sentido de que o concurso cada vez mais ele está priorizando conhecimento jurídico por ser uma carreira jurídica, reconhecidamente. Entendi. Agora vamos lá, nós temos apenas 2 minutos e 30 segundos para encerrar e vamos falar então nesse final de programa da importância, da paixão, do amor por essa carreira chamada delegado de polícia, que aliás eu vou emendar uma segunda e dizer que é o pior salário do país entre os delegados de polícia civil, foi esse o legado do último governador, e ainda assim é um dos mais concorridos, as pessoas querem ser delegado de polícia. Vamos falar um pouco dessa carreira, doutor. Doutora, por favor. Eu acho que a carreira de delegado de polícia, como já foi falado, ela traz algo que emana paixão, emana vocação. O candidato, ele não busca apenas preencher uma vaga, ele não quer um emprego. Ele busca a realização de um sonho, muitas vezes de infância, que é acalentado por uma satisfação pessoal quando a gente consegue efetivamente realizar o trabalho,
libertar uma vítima, recuperar um patrimônio perdido e prender o ladrão, prender o criminoso. Essa satisfação não tem custo, não tem preço, até o salário é esquecido neste momento, mas ainda brigamos aí pela nossa melhoria institucional e salarial. É isso que o concurso de delegado traz, é essa paixão que motiva. Seu Cláudio. Eu ratifico integralmente, né, Adriano? Aqui, como ela disse, o salário é importante, nós merecíamos um reconhecimento, certamente, mas o delegado de polícia, com todo respeito às demais carreiras, é o agente do Estado que no momento, no calor do fato, vai ao local, colhe o elemento de prova e quando elucida vai para a família da vítima ou para a própria vítima, quando é o caso de homicídio, e dá a resposta em nome do Estado. O senhor fala isso com o olho brilhando. Mas é maravilhoso. Se o senhor se filmasse falando isso, o senhor é apaixonado mesmo. Eu amo o que eu faço, a gente se vira, né? Ela dá aula na academia, eu dou aula nos meus cursinhos para a gente acabar fazendo uma renda fora da polícia para se manter um pouquinho melhor, mas eu faria de graça. Eu faria de graça. Chamo os delegados. Não diga isso. Adriano, mas não tem jeito. Se apaixonado satisfação mesmo. Total. Então, todos que têm interesse, eu convido e digo, não se arrependerão. Muitos aqui vêm com uma conversa de que ficarão aqui e vão tentar outros concursos e se apaixonam. Isso aqui vicia. E só espero que a gente tenha um reconhecimento um dia aí salarial e perante a sociedade, que é o mais importante. Dr. Cláudio Henrique Lopes, delegado de polícia e professor de cursinho. Doutora Beatriz Pestilli, delegada de polícia, professora da Cadepol, psicóloga também, né, doutora? Também. E diretora de comunicação social da ADPESP. Eu queria agradecer a presença de ambos. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. Hoje nós conversamos a respeito do concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.